Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Repetitivo, né, nas respostas, jogando boa parte da culpa no desentrosamento, que faz sentido, tanto é que tem aqui o nosso fã de esportes, o Renato Tavares, que cita, né? Vamos levar em consideração 2 zagueiros que não jogam juntos, 2 volantes que não jogam juntos. De repente, por aí passa o fato de a saída de bola ter sido tão ruim hoje. E o Renato bateu nessa tecla algumas vezes. Mas é aquela coisa, né? Nós esperamos, tem muita coisa pela frente ainda. O Renato falando um pouco mais sobre futebol nas entrevistas. Foi hoje não, né, Jean? Hoje, definitivamente não. Agora, eu acho que essa é uma expectativa que a gente nem tem que ter, viu, Paulo? A gente pode até criticar o fato de não esperarmos isso ou da entrevista ser nessa linha, mas vai ser assim para sempre. Eu não acredito que a gente vai ver o Renato explicando, né, por que o Gabigol não tocou na bola, por que o Arrascaeta participou pouco do jogo, porque além de toda a questão do entrosamento, ele poderia falar assim, eu sei que o Gabigol jogando sozinho, ele vai ficar mais isolado, vai participar menos do jogo, mas é um cara com uma capacidade de finalizar. Enfim, tô dando um exemplo e como esse poderíamos ter vários outros exemplos dele se apegar ao posicionamento dos jogadores em campo, à movimentação dos jogadores em campo e dizer por que ele escolheu isso para essa ocasião, com tantos desfalques, sem o Bruno Henrique, ou de repente já dá uma indicação de que não, mas espera aí, que eu estava sem o Bruno Henrique, com o Bruno Henrique vai ser diferente, não sei, mas o fato é que o Renato ele não costuma falar de futebol, ele não vai falar de futebol. Acho que, apesar disso, ele pode ganhar tudo com o Flamengo. É um elenco muito forte, são jogadores muito acima da média. Então, os resultados, eles não necessariamente têm a ver com a visão tática do seu treinador. Ele se apegou o tempo todo, ganhamos. O importante é que ganhamos. E ele pode chegar ao final da temporada ganhando. Agora, para quem criticava o Rogério Ceni e tal, e não se satisfazia com as respostas que ele eventualmente dava ali na entrevista coletiva depois dos jogos, isso não dá para discutir, tá? Você pode dizer, é muito mais importante no Brasil um técnico motivador, um técnico que leve o seu elenco adiante, um cara que faça o grupo brigar junto, tá unido, morder o tempo todo, e pode ser, eu entendo a argumentação de quem diz isso. Até porque a questão tática não costuma ser o diferencial no futebol brasileiro. Não é o nosso forte, nunca foi, tanto que, né, na chegada de alguns técnicos estrangeiros, esses caras conseguiram fazer uma diferença enorme nesse aspecto. Então pode ser que entre os técnicos brasileiros... Também, porque se ele não joga o time principal, ele tem tempo para treinar, então isso já deixa nas entrelinhas qual vai ser o planejamento dele, né? Agora, a única coisa que eu não gostei da entrevista do Renato é a insistência em dizer, mas o torcedor preferia que se o time joga bem e perde o jogo. Por que essa hipótese não está sendo colocada? O torcedor do Flamengo, ele viu o time jogar futebol mediano, coletivamente com o Rogério, ser campeão brasileiro, né? Ser campeão da Copa Sul-Americana, da Recopa, ser campeão estadual e não ficou satisfeito. Então ele não vai ficar satisfeito de ver o time jogando mal e ganhando jogos. A gente tem visto até acho... Pode falar. Só completando esse raciocínio, ele não só coloca uma alternativa que não está sendo discutida, a de jogar bonito e não ganhar, como ele omite a principal alternativa, que aí eu tenho certeza a maioria dos torcedores do Flamengo assinalaria, que é vencer jogando um pouco mais de futebol. Um futebol mais próximo do que esse time pode oferecer. Essa é a alternativa que ele omite. Muito inteligentemente, né? Ele é inteligente, isso a gente não nega. Mas ele está omitindo a verdadeira alternativa. Eu tô vendo discussões muito semelhantes nas 3 torcidas, né? Flamengo, Palmeiras e Atlético. Não, se o resultado for bom, é só isso que importa.
beleza, até quando? Porque o normal não é sair com resultado bom quando você joga assim. E não vai ser normal nunca. Achar que a discussão perder ou ganhar, o torcedor vai se colocar a favor do perder em qualquer hipótese, isso é, de fato, é uma obviedade. Assim como a gente, quando a gente senta aqui, se a gente falar, Jean, boa noite, como é que foi o jogo? Foi 1-0, então foi bom, obrigado, até amanhã. Né? Desculpa, vamos fazer o quê aqui? Isso. Agora, eu espero mais para frente, quando os jogadores estiverem à disposição, e já falando do que eu imagino que tem que acontecer com o Flamengo, eu espero o Flamengo jogando com o seu primeiro volante, ou Arão ou Thiago Maia. Se não for ali, o Arão pode ser zagueiro na dupla com o Rodrigo Caio. Eu espero na frente desses jogadores uma linha de 3, Everton Ribeiro na direita, Arrascaeta na esquerda, Diego por dentro, e eu espero uma dupla de ataque com Bruno Henrique e Gabigol. Eu espero que o Renato faça isso, que tem um time com muita capacidade de pressão e saída de bola, Mas você acredita, que tem um time com capacidade de troca de posições. Eu tenho muitas dúvidas, mas eu vou deixar aqui uma expectativa positiva de um treinador que seja capaz de fazer uma leitura de tudo que aconteceu com esse grupo de jogadores, com os técnicos que passaram pela equipe e como essa equipe conseguiu jogar melhor. Porque até se ele atuar assim, Léo, ele vai passar a ter mais respaldo com a própria torcida do Flamengo, que, creio, concorda com a minha maneira de ver o time jogar. Porque esse time não é um time muito talhado a jogar no 4-2-3-1. Porque se for para jogar no 4-2-3-1 e se tiver um centroavante mais fixo, aí tem que fazer o que o professor falou. Tem que colocar o Pedro de centroavante, só que o Gabigol não pode sair do time. Aí você começa a pensar, tudo bem, puxa o Pedro pro meio da linha de 3 e ensina o Pedro a fazer coisas que eu não tenho tempo para fazer, sem tempo para treinar, como o próprio técnico disse, com 5 meses de trabalho para tentar garantir títulos importantes ao Flamengo. Eu acho que esse curto período que ele tem à frente da equipe pede inteligência de repetição daquilo que já funcionou melhor no Flamengo. E se não funcionar, daí ele parte e faz as alterações necessárias. Porque esse jeito de jogar permite, por exemplo, que em uma partida, em vez de você ter o Arrascaeta na esquerda, que vai jogar sempre por dentro, você pode ter o Michael, que vai dar um pouco mais de profundidade e trazer o Arrascaeta para dentro. Você pode ter o Vitinho, dependendo, jogando algumas vezes ou pela direita, trazendo o Everton Ribeiro por dentro. Você pode duplicar os centroavantes, né, jogando com Gabigol e Pedro, puxando o Bruno Henrique para a esquerda. Você ganha uma fartura de possibilidades, todas de acordo com as características dos jogadores. Essa é a grande questão. Tudo de acordo com as características dos jogadores. Não é uma invenção. Não é alguma coisa que precisa grande adaptação. E o período de trabalho sem tempo para treinar, dito pelo próprio técnico hoje na entrevista, cobra isso de qualquer treinador que chegasse no Flamengo hoje. Se ele vai fazer ou não, aí é uma outra questão. Eu não vou criticá-lo agora por não fazer algo que eu não tenho certeza, mas sei que ele nunca fez isso na carreira. Hoje o Michael se destacou mais uma vez e, na verdade, é um pouco da herança do trabalho deixado pelo Rogério Ceni, né? Porque o Michael já vinha conseguindo uma boa sequência de jogos, o que é perfeitamente também, né, professor, natural para um cara que teve a história que o Michael teve antes de vestir essa camisa pesadíssima do Flamengo. Então ele se destaca, digamos assim, numa única temporada com a camisa do Goiás e de repente ele vai para o time mais estrelado do Brasil, né, de uma hora para outra. É normal, é necessário um tempo opa, vou respirar aqui, vou me ambientar. E agora o Michael parece se soltar e cada vez mais se aproximar daquele Michael brilhante do Goiás. E já que a gente está trazendo para o Renato Gaúcho, né, para o Renato Portaluppi o assunto, eu acho que tem uma comparação que pode ser interessante com o Cebolinha. Porque o Grêmio tinha o Pedro Rocha como titular absoluto, aí o Pedro Rocha, que era um dos grandes jogadores do time, já dentro da era Renato, vai para o futebol europeu, e o Renato, de certa forma, insiste com o Cebolinha. O torcedor do Grêmio olhava para o Cebolinha e falava, acho que não vai virar. E de repente virou o que virou. De repente o Michael não pode ser um Cebolinha do Renato Gaúcho no Flamengo, professor? Pode ser o primeiro da fabriquinha de recondicionamento do professor Renato, né? No Grêmio, aliás, em outras posições ele fez isso. Mas especificamente por esse lado aí tem muito a ver com a história dele, né? A simpatia do Renato jogador por isso, o Renato era isso, ele era, na minha concepção, ele foi mais pro fim de carreira menos, mas no começo da carreira ele era o último dos pontas direitas, com um físico, inclusive, que não era de ponta direita.
Era um físico até mais de zagueiro, mas ele fez muito sucesso por ali, né? Chegou a ser comparado até com o Garrincha naquela final de 83, o que ele fez contra o Hamburgo, naquele momento do Renato. E não adianta, o cara carrega isso no histórico, né? Há uma simpatia e em relação ao Michael, há um resgate, porque o Michael, a gente há de lembrar, ele chegou a ser o primeiro reserva, ou 12º titular, ainda com o Jorge Jesus. Ele foi muito importante na conquista do Carioca do ano passado. Depois sofreu algumas críticas, eu acho que exageradas, porque as pessoas, na verdade, cobram do Michael uma coisa que ele não é. Ele é um escape. Ele é um cara aberto ali, o cara que às vezes faz as coisas que ele fez nessa semana. E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.